Meninas, como vocês estão? Tudo bem? Prazer estarmos aqui juntas. Muita gratidão a Deus por essa oportunidade, por podermos ter esse espaço aqui, né? De conversa, de diálogo. A nossa conversa de mulheres, que acontece às quartas-feiras aqui pelo Instagram. E sejam todas muito bem-vindas. Tá? É um prazer enorme estarmos aqui. E agora vamos estar encaminhando aqui para quem não está online, né? Para que as nossas amigas também vejam que já vai começar a live, né? E comecem a perceber que já estamos ao vivo para falarmos de um assunto muito interessante que a gente sempre tem trazido aqui, né, do nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o autocuidado. A importância do autocuidado, né, na nossa vida. O que significa esse autocuidado. Uma coisa que antes não era tão falado, mas que nos últimos tempos tem sido divulgado, né? Mas o que de fato é o nosso autocuidado? O que significa termos autocuidado, né? E o autocuidado, ele abrange muitas áreas da nossa vida. O autocuidado com a nossa beleza, com a nossa pele, com a nossa alimentação, com a nossa vida financeira, com o nosso espiritual, com os nossos relacionamentos, né? Entre esposo, esposas, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, os nossos parentes. A Elisa entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Elisa lá do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vinda. Tá? Muitas pessoas, hoje, quando eu divulguei, né, sobre a nossa live, tive vários retornos, fiquei muito feliz, com várias amigas que lembraram e puderam retornar, deram feedback sobre isso, né? Dizendo que já estavam com saudade. Então, estamos aqui, né, para esse nosso bate-papo. E eu fico muito feliz, tá? De vocês estarem prestigiando o meu trabalho, divulgando essa nossa mensagem, né? Que é sobre o feminino, sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que envolvem, né? O ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser trabalhadora, né? A gente, nesses últimos tempos, a gente tem vivido uma sobrecarga, né? De vários papéis. E isso acaba, assim, nos desafiando também, né? A olhar pra gente, a olhar para as nossas emoções. Porque há muito tempo atrás, no tempo das nossas mães, das nossas avós, a vida delas era mais tranquila, né? Do ponto de vista da correria, da questão talvez até financeira, não se preocupava tanto com o próprio conhecimento, né? Era aquela vida mais tranquila, mais pacata, né? A minha família, por exemplo, vem de uma raiz italiana e, assim, a gente morava em fazenda, morava na zona rural e era uma vida muito mais tranquila, a alimentação era mais saudável, né? Tanto que, assim, os meus tios, os meus avós, eles tiveram uma longevidade muito favorável, né, na vida deles e ficaram assim, viveram por muitos anos, né, e com uma qualidade de vida muito boa, muito tranquila. E isso se deve a essas condições, né? A gente sabe que essa geração, que nesse mundo atual que a gente vive, talvez a gente não consiga alcançar a mesma idade, né, dos nossos avós, devido a essa série de situações que a gente tem vivido,
né? Que a gente sempre fala aqui, que por conta da forma como a gente se alimenta, como a gente se relaciona, como os meios de transporte que a gente usa, tudo isso tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Então, olhar para as emoções, ter esse autocuidado hoje em dia é algo que está na nossa agenda, tem que estar na nossa pauta diária, porque é algo que, se a gente não estiver olhando para isso, a gente pode se perder no meio do caminho. A Andréia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muito feliz aqui com a participação de vocês. Fiquem à vontade de dialogarem, fazerem perguntas, trazerem as suas experiências também, tá? Aqui a gente está num bate-papo, uma conversa de mulheres, tá bom? Fiquem à vontade. Então, meninas, o que acontece? Quando a gente não olha para as nossas emoções, para a nossa forma de viver, a gente vai ligada no automático. E quando a gente está no automático, muita coisa a gente acaba perdendo, né? Quando a gente vê, já foi 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? E a gente não se atentou para alguns detalhes básicos, né? Eu tenho atendido mulheres e algumas situações assim que a gente se depara, né, juntas ali na mentoria. Às vezes ela comenta assim: Ilma, eu não vi meus filhos crescerem. Ilma, se eu tivesse tido mais tempo com a minha filha, se eu tivesse dialogado mais com meu filho, meu marido às vezes me chamava para sair e eu não queria, estava cansada, né? Então, às vezes, lá na frente, a gente vai ver o impacto e o resultado disso, né? Então, por isso que às vezes eu trago essa chamada aqui, né, para você, mulher, do quanto é importante a gente olhar para a forma como a gente está vivendo, né? E tirar lições com tudo isso. Ilma, mas você está falando que a gente tem que ser perfeita? Não é disso que nós estamos falando. A Patrícia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Patrícia, Andréia, Elisa, muitas pessoas aqui de outros estados. Fico muito feliz, tá? De vocês estarem aqui para o nosso bate-papo. Estamos falando sobre o autocuidado. Aí você pode falar assim: Ilma, mas então você está dizendo que a gente tem que ser perfeita. Não é disso. Até porque a gente não consegue ser perfeita em todas as nossas áreas, em todos os momentos, né? Eu estava pensando hoje sobre as estações, né? As estações climáticas. Vera Daige, tudo bem, querida? As estações, outono, inverno, primavera, verão, elas são divididas, né? Durante o ano. E assim também é a nossa vida, as nossas emoções. Tem ocasiões que nós estamos vivendo a nossa estação de verão, de alegria, de tudo dando certo, sol brilhante. Há alguns momentos, a nossa vida, ela tá vivendo como se fosse um outono, né? Que cai as folhas, murcham as folhas, né? Fica tudo seco. Mas essa fase, ela também é importante, essa estação ela é importante, porque logo em seguida vem a primavera, as flores, né? Aquele brilho, aquela coisa mais linda, que as pessoas se encantam com as flores, né? E na nossa vida é assim também. Às vezes tem momentos que nós somos pessoas encantadoras, alegres, felizes, pele limpa, né? E em alguns momentos parece que a nossa vida dá uma estagnada, né? Dias de inverno, chuvoso, nublado, a gente parece que não vê muita clareza do que tem pela frente, do que a gente vai conseguir viver, né? Mas são fases e tudo passa.
Passa o inverno, passa o verão, passa a primavera, entende? Então, se você está vivendo um momento de alegria, saiba que às vezes vem um invernozinho por aí. Se você está vivendo um inverno, acredite que vai passar. Daqui a pouco vem o verão, vem a primavera, tudo vai florir para você, tá? Então, a gente precisa compreender essas fases, né, da nossa vida, mas nunca deixar de olhar para essa estação, de olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes a gente fica insensível a essas situações, né? Coisas simples, mas que lá na frente às vezes vai ter um custo alto pra gente, sabe? Vai ter um preço a pagar por não ter olhado, por não ter, né, dado a atenção devida àquela situação. Eu já atendi situações de mulheres que foram traídas, mulheres que viveram uma situação difícil, né, com o cônjuge, e elas relatam isso. Falei, Ilma, eu não ouvi, tava ali debaixo do meu nariz, eu não percebi, eu não quis enxergar, né, a situação em si, né, porque essas crises, essas, né, intempéries que a gente vive, às vezes, o que acontece? Aquilo vem vindo ao longo do tempo. Não é assim, você dorme e acorda numa situação diferente, né? Aquilo vai indo aos poucos. A Carolina entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muito feliz de estarem aqui participando, fiquem à vontade. Estamos falando aqui na nossa conversa de mulheres sobre o autocuidado. E aí, meninas, por que é importante a gente olhar com carinho para a nossa realidade, para a nossa vida? Porque às vezes as coisas vão minando ao longo do tempo, né? Questão financeira, por exemplo, é um bom exemplo disso. Você não acorda com uma dívida astronômica, né? A coisa vai acontecendo no dia a dia, mina aqui, outra ali, junta com a outra ali, né? E às vezes a gente deixa de perceber ou deixa de tomar certas atitudes que a gente precisa tomar, né? Para que aquela situação seja diferente, seja modificada, entende? Porque às vezes a gente também vê, enxerga, mas aí acaba não tomando certas atitudes. A Thelma entrando aqui, maravilhoso para outono, período perfeito para o autocuidado. Sim, aquele momento da reflexão, né, Thelma? Aquele momento que a gente precisa olhar, mesmo que não, né, tá tudo parado, que a gente não tá conseguindo olhar para frente, mas que a gente consiga acreditar que dias melhores virão. O que eu preciso fazer para que essa situação seja melhorada, né? A Aninha entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muitas colegas de trabalho, muito obrigada por prestigiarem. Estamos aqui no nosso bate-papo e fiquem à vontade de participar também. Estamos falando das nossas estações que a gente vive, né? E o quanto a gente precisa olhar para essas estações, né? Ter o discernimento. Qual estação eu estou vivendo? Você consegue identificar? Me diz aí. Eu tô no verão? Eu tô no outono? Tô na primavera? Tô no inverno? Qual que é a estação que você está vivendo agora? E isso, gente, faz toda a diferença. Porque se a gente vai no automático e não identifica as fases, é muito frustrante, é muito dolorido, sabe? Pra gente lá na frente, de repente, perceber que passou o outono e eu nem percebi. Entendeu? Aí eu já tô na outra etapa, né? A fila anda. Então, como a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento. E às vezes, gente, sozinho é complexo a gente conseguir obter
essa clareza. Eu falo para vocês. Então, por isso assim que eu tenho feito esse trabalho, tenho acolhido mulheres. Porque infelizmente, às vezes, a gente vai perceber daqui a 5, 10 anos que você deixou de observar uma situação. Entende? E aí, a ajuda profissional, ela é fundamental para isso, sabe? Seja de uma mentoria, seja de uma psicoterapia, seja de um aconselhamento. A Carolina falando aqui, ó, exato, viver bem o outono para passar melhor pelo inverno. Sim, mais resistente, né? Veja só como a natureza nos ensina, né? Nós temos, por exemplo, as formigas, né? As formigas são um belo exemplo disso. Elas, durante o outono, durante a primavera, elas passam guardando os alimentos, levando lá para a casinha dela, né, as folhinhas, os alimentos. Muita gente fala, ai, que maluquice, essas formigas trabalham demais, é uma coisa exagerada. Mas o que acontece? Elas guardam lá os alimentos, né, armazenam, porque quando vir o inverno, tiver frio, chuva, ela tá dentro da casa dela, com alimento reservado. Percebe? O quanto a gente precisa aprender, né, com a natureza, como a gente precisa aprender com coisas simples e práticas, né? Eu estava pensando hoje também com relação a essa parte ética, né, de cidadania, de como as pessoas, elas estão, por aqui entre aspas, né, falhando, né, na questão ética, no compromisso, no respeito. Como as pessoas parece que estão distanciando disso, né? Parece que isso tá caindo assim no esquecimento, a questão da ética, né? De ter um compromisso, né? Humanitário, né? De fazer, de ajudar o próximo, de ter o respeito pelo vizinho, pela garagem do vizinho, sabe? De ter respeito numa fila, né? Na fila do mercado, na fila do banco. Como a gente vê pessoas, claro, né? A gente vê aí esse atropelo, corre. Ai, Ilma, mas eu tava com pressa. Não, mas eu tinha, né, que chegar em determinado lugar, eu tinha uma consulta. É até assim, justificável, vamos dizer assim. Às vezes o motivo que a pessoa é indelicado, que a pessoa é grosseira, né? Mal educada mesmo com as pessoas às vezes. Mas nada justifica a gente ter essa atitude, né? E o quanto a gente precisa melhorar nisso, né? E aí, eu sempre falo muito isso, trago para as mulheres de uma forma que, ai, mas o mundo é assim, as pessoas são desse jeito, agora tá tudo perdido. Assim, eu tenho uma visão de que não é assim, sabe? Eu realmente percebo, né, que as pessoas às vezes têm esse tipo de atitude, mas também eu vejo, doutor Renato entrando aqui, seja bem-vindo, doutor, muito bom. O pessoal da saúde, fico muito feliz, né? Profissionais da saúde também preocupando com o autocuidado, também compartilhando disso, né? Desse saber. A Carolina, sair do eu para viver o nós de forma plena. Somos felizes quando conseguimos contribuir com a sociedade. Sim, isso mesmo. Porque a gente precisa fazer a nossa parte, né, Carolina? Porque acontece o seguinte, as pessoas costumam mais criticar. Ai, todo mundo é assim, ninguém cumpre horário. Mas o que eu estou fazendo para que essa situação seja diferente? Né? Esses dias eu estava também analisando a questão dos ambientes de trabalho, né? Muitas pessoas se queixam disso. Ai, Ilma, lá no meu trabalho é só fofoca. Ai, as pessoas querem puxar o tapete, é muita inveja,
é muita mulher, uma inveja da outra, né? Faz intriga da outra, mas tudo bem, eu sei, isso existe mesmo. Mas quando a gente dá espaço e dá sentido para essas coisas, parece que aumenta ainda mais, sabe? Esses dias eu estava pensando nisso, né? Percebe quando uma pessoa traz uma fofoca pra você, ou um comentário maldoso, né? Do tipo assim, ó. Aí uma sabe a fulana, então. Ai, ela terminou com o namorado dela. Ai, olha, tiveram um quebra-pau e terminou, né? Um exemplo. Depende da forma como eu encaro isso. Porque se eu der gás e falar, sério? Nossa, mas você sabia que a outra fulana também brigou depois de 10 anos de relacionamento e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Percebe como a coisa, uma chaminha que era desse tamanho, vira um fogaréu? Sabe? A coisa toma muita proporção. Agora, quando eu falo, então, né? Nossa, ela deve estar sofrendo muito com essa situação. Nossa, que difícil, né? Ai, você já, né? Você deu o seu ombro, você falou com ela, você se dispôs a ajudá-la. Porque assim, infelizmente, pessoas para criticar tá cheio. Mas pessoas para ouvir, para escutar. Fulana, vamos tomar um café, vamos conversar. Você tá precisando de alguma coisa? Percebe como a postura é totalmente diferente daquela que assim, nossa, verdade. Não, mas também, né? Ela fazia isso, ele fazia aquilo. Então assim, vai aumentando, sabe? O comentário, a fermentação daquele assunto, daquele episódio. E quando você consegue dar uma estancada nisso, a coisa tem uma outra conotação, entendeu? Porque às vezes, gente, são questões particulares da pessoa. É uma decisão que a pessoa tomou. Se ela separou, se ela viu que era melhor para ela. E aí, infelizmente, nós seres humanos, a gente tem essa coisa do pré-julgamento, né? Do pré-conceito, um conceito prévio daquilo que nem aconteceu ou de que aconteceu de um outro jeito, mas, né, é próprio do ser humano pensar que o outro tá pensando que eu pensei, entendeu? Então, ao Robson, seja bem-vindo. Então, percebe? Quando a postura que a gente tem em relação à situação é que muda. Entende? E aí, a gente precisa tomar esse cuidado, sabe? Com a gente mesmo, olhar pra nós. Puxa, será que eu tô sendo indelicada? Será que eu tô deixando de, sabe, dar uma atenção pra minha amiga que de repente descobriu uma doença grave, que perdeu um ente querido? Como eu estou acolhendo, cuidando também das pessoas próximas de mim? Né? Uma tia, uma prima, né? Perdeu o bebê. Olha, cada situação difícil que às vezes as pessoas passam e a gente vai passando despercebido, né? E aí, o que acontece, né? O que a gente vê muito, no caso, né, do meu acompanhamento que eu faço nas mentorias. Ao acumular tudo isso, sabe, que a gente está falando, situações de desprezo, situação de não olhar para a realidade, situação de não perceber o quanto às vezes você também está ferindo o outro, de não perceber que de repente você está sendo usada, entendeu? Pela própria família. A gente, olha, eu acompanho casos de mulheres assim, que de repente a pessoa cai a ficha e fala, Ilma, eu sempre fiz tudo pra fulana, eu sempre fiz tudo pro fulano, eu que levava, eu que buscava, eu que prestava dinheiro. E às vezes a pessoa é ingrata. Aí
é aquele chororô, né? Da decepção, né? Da traição. Só que às vezes, meninas, é algo que estava tão óbvio, tão ali, nítido, mas pelo fato da gente não ser acostumado, né, a fazer esse exercício de olhar pra gente, olhar para as nossas atitudes, olhar para as atitudes de quem tá próximo, sabe? A gente vai vivendo de uma maneira rasa, né? Simplesmente vai empurrando a vida. Só que chega um momento lá na frente que isso tudo vai armazenando, sabe, no nosso registro, no nosso cérebro, que vai chegar um momento de dor e sofrimento. Vai chegar o nosso inverno quando a gente não olha para essas coisas, sabe? E aí, às vezes, a situação já tomou uma proporção muito grande, muito grave, sabe? E aí, infelizmente, eu tenho sempre falado aqui que chega pra mim as mulheres em situação de adoecimento. Por quê? Isso ficou anos a fio, sabe? Às vezes... Ai, deu uma... Ok, voltou. Às vezes elas relatam assim: Ilma, eu sempre fiz tudo, eu nunca percebi. E a pessoa sempre foi daquele jeito, né? Às vezes a pessoa sempre foi grosseira, às vezes a pessoa foi sempre ingrata, mas a pessoa não percebeu. Porque quando você tá no automático, às vezes você não percebe que a pessoa tá te usando, que a pessoa tá, sabe, tá querendo folgar em você, né? E quando você começa a ter esse olhar, de repente você vai perceber isso. Puxa, eu fui uma tremenda bobona, porque as pessoas estavam me explorando, né? E às vezes não é nem por mal, entende? Assim, que você queria fazer o melhor, de fato, entendeu? Só que em algumas situações, às vezes a gente precisa botar um ponto final. Às vezes a gente precisa dar um basta naquela situação, após, claro, você analisar, você observar, você avaliar tudo aquilo que está acontecendo, né? E nesse aspecto, gente, a ajuda profissional, ela é fundamental. Porque às vezes nessa complexidade, nessa vivência que a gente tem diária, a gente não consegue perceber sozinha. A gente vai, tá sofrendo, tá doendo. Sabe assim, quando você põe um sapato novo e ele aperta no dedinho? Você tá sentindo que tá doendo, mas você fala: ah, não, vou aguentar firme. Vou aguentar firme porque, né, tô aqui na palestra, tô aqui no casamento, então eu vou ser firme. Mas vai ter um custo alto. Quanto mais tempo você ficar ali, sabe, o sapato apertando, mais vai causar um rombo maior no seu dedo. Entendeu? À medida que você percebe a dor e já consegue falar: não, imagina, vou tirar esse sapato, vou botar um chinelinho, uma rasteirinha, né? Vou botar o pé aqui debaixo da mesa e tá tudo bem. Porque se você continuar mesmo sentindo a dor, o estrago vai ser muito grande, gente. Quem nunca viveu isso? Não é? Então, é por isso que eu trago aqui essas dicas, por isso que a gente tem essa conversa aqui, sabe? Porque eu falo pra vocês com muita propriedade, com muito carinho, porque eu tenho visto mulheres que, ao não perceber o que está acontecendo, ao sapato apertando, chega num nível de estresse, de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque ela olha para trás e vê que deu tudo errado, que ela fez tudo, que ela doou a vida, né? E que às vezes os filhos foram ingratos, a vizinha foi ingrata, entendeu? E isso causa muita dor, né? Isso traz efeitos
físicos, emocionais, psicológicos, né? Esses dias a Carolina, conversa importante, muito obrigada, querida. Estamos aqui, sempre a nossa conversa de mulheres é dessa forma, sabe? Batendo um papo, trazendo assuntos do nosso dia a dia, né? A Aureliana, solidariedade no momento de problemas e tristezas. Sim, como precisamos ter essa disponibilidade, né? Às vezes de um ombro amigo, de se abrir com uma amiga, porque assim, se a gente vai levando sem prestar atenção, sem fazer uma autoanálise do que está acontecendo com você, o processo vai piorando cada vez mais, entende? E eu trazia para vocês, por exemplo, essa questão da gente não olhar no momento que tá acontecendo a dor, e aí você... É a mesma coisa quando você vai ao médico, né? Você começa com uma dor aqui, ai, tá me doendo aqui do lado, mas não vai ser nada, vai passar, tá. Aí você fica 6 meses, 1 ano com aquela dor. Quando você vai ao médico e ele pede os exames, fala, nossa, a senhora tá com cálculo renal. Então, só que aí o cálculo já cresceu. Aí você já precisa de uma cirurgia. Compreende o processo? Então, todos esses agravos, eles vão se complicando à medida do tempo que a gente não olha, que a gente não cuida, que a gente não toma um remédio. E claro, né? Nem sempre o remédio é docinho. Às vezes o remédio é dolorido. Às vezes o remédio é meio amargo para aquela situação, né? Principalmente quando nós precisamos tomar uma atitude. Quando às vezes a gente precisa dar um basta naquela situação, né? Às vezes a gente tem que ser firme. Firme com o filho, firme com o esposo, firme no trabalho, né? Porque infelizmente, às vezes a gente é colocado em situações de prova, né? E aí, se a gente só concorda, ou seja, mesmo sabendo que está errado, a gente acaba cedendo, a gente vai pagar um preço alto sobre isso. Então, é muito importante a gente aprender a dizer não, aprender a, de repente, falar, olha, eu não posso ir com você. Olha, eu não posso fazer isso. Isso é antiético. Olha, isso pode prejudicar alguém. Entende? Porque, assim, em muitas situações de dificuldade de dizer não. E isso, gente, quando você vai acumulando isso na sua caminhada, ao longo da sua caminhada, vocês não imaginam o que isso causa na pessoa, no ser humano. Tem uma médica que eu sigo e ela fala muito sobre isso, sobre você olhar para os sintomas que você está apresentando, né? Porque às vezes, por exemplo, você pode ter uma intolerância à lactose, por exemplo. Eu tenho uma amiga que se ela comer qualquer coisa que contenha queijo, ela tem uma cefaleia horrível. Daquelas assim que ela não tem que ficar no quarto fechado escuro. De tanto que faz mal para ela. Mas isso ela foi descobrir muito depois. Ela tinha dores de cabeça constante e não sabia do que estava vindo. Só que daí ela foi observando. Então, por exemplo, se ela ia num aniversário e comia os salgadinhos de queijo, ela chegava em casa com a cabeça estourando. E aí, ao longo do tempo, ela foi observando. E aí ela, né, também foi ao médico, fez alguns exames e constatou que ela era uma pessoa intolerante à lactose. Percebe? Essa médica fala muito disso, de você de repente observar como é o funcionamento do seu intestino. Entende? Como está a cor da sua urina, por exemplo, que faz toda a diferença.
né? Eu que trabalho na área da saúde, a gente percebe que, por exemplo, uma infecção urinária é algo gravíssimo. Gravíssimo. E é uma coisa que você pode perceber, sabe, de manhã à tarde, a partir da cor do seu xixi. Porque se ele tá mais denso, se ele tá com um odor mais forte, tudo isso são sintomas que tá acontecendo alguma coisa. Se você não olhar para isso e a infecção aumentar, elevar, o que vai acontecer com você? Você pode ter uma febre. A situação pode evoluir para uma infecção generalizada. Percebe? Mas claro, não é assim, você dormiu no outro dia tá com infecção urinária. Entende? A situação, ela vai se agravando e é possível perceber. Entendeu? Possível perceber que você tá passando por alguma situação. A Giane entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui no nosso bate-papo, a nossa conversa de mulheres, falando sobre o autocuidado, né? O quanto é importante nós mulheres olharmos para as nossas situações, olharmos para as nossas emoções e compreender para que rumo tá indo. Entende? Porque se a gente passa, né, despercebido, ou os adolescentes usam um termo, né, passar pano, passou pano para a situação, né? Alguém que estava fazendo algo errado ou algo que não é ético e você de repente passa pano para isso. Ah, não, finge que não tá vendo e vai levando. Né? Então, a consequência disso vai ser algo muito danoso para a sua vida, para a sua saúde, para as suas emoções, né? E a gente que trabalha na área da saúde, a gente tem observado isso, né? O elevado número de pessoas que estão em sofrimento, em adoecimento mental, tá assim uma curva que sobe todos os dias, né? Isso não precisa ser nem tão estudioso para a gente perceber isso. As mídias estão aí falando, batendo nessa tecla da importância de nós cuidarmos da nossa saúde mental, né? Que é algo assim que às vezes as pessoas negligenciam um pouco, né? Mas é algo que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado. Porque depois que, como a gente falou, né, do calo, do sapato que vai apertando, e aí vai ferir a sua pele, vai criar uma bolha, vai estourar a bolha, entendeu? E vai vir a dor, gente. Infelizmente. Então, o quanto antes a gente conseguir identificar, né, e tirar essa coisa que tá agredindo, que é o nosso sapato, né? Ali na pele ferida, isso tudo vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Porque a maioria dessas situações, elas são evitáveis. É possível você conseguir evitar um mal maior com relação à ansiedade, com relação à depressão. Entende? Agora, claro, às vezes precisa ter coragem. Coragem de tirar o sapato, a vergonha, né? De repente as pessoas não vão entender muito. Ai, mas ela tá descalça, né? O sapato aqui no sentido figurado, né? Da gente, de repente, numa situação que você tá vivendo, seja familiar, seja no trabalho, seja com algum amigo, às vezes a gente precisa se despir, né? Às vezes a gente tem que ter uma conversa meio olho no olho, né? Falar dos nossos sentimentos, explicar o porquê que aquilo tá doendo, né? Aonde que tá apertando o sapato, né? Isso é muito importante a gente fazer, né? Por mais dolorido que seja, em alguns momentos a gente precisa identificar, né? E tomar algumas decisões,
Porque a situação ela só vai mudar se a gente conseguir identificar, agir e mudar o comportamento. Ai, Ilma, mas eu sempre fui explorada pelo meu patrão. Mas se você já identificou que você está sendo explorada, você precisa fazer um plano. Você precisa buscar alternativas. Porque se você só ficar, eu estou sendo explorada, estou sendo explorada, estou sendo explorada, e não tomar uma atitude, a situação não vai mudar. Então é muito importante que a gente identifique, mas que a gente também busque alternativas de solução para aquela situação. Tá? E é aí que eu falo da importância da mentoria, né? Porque se a gente tem esse auxílio, se a gente tem uma ajuda profissional para nos auxiliar, tanto na identificação do problema, quanto na busca de alternativas e na mudança do nosso comportamento, né? Porque, claro, ninguém muda ninguém. É você mesmo que vai buscar as suas ferramentas, né? O seu conhecimento para mudar aquela atitude, tá? Então, é nesse sentido, sabe? O meu trabalho, ele é basicamente focado nessa situação. De primeiro identificar, buscar alternativas e mudança comportamental daquela situação que você está vivendo. E aí, gente, a gente consegue ser mais feliz, levar a vida de uma forma mais leve, com mais alegria, quando a gente é honesto e sincero com a gente mesmo. Porque às vezes a gente quer enganar até a nós mesmos. Não, tá tudo bem, né? Você tá vendo que a pessoa tá vivendo uma situação caótica, complicada. Não, mas tá tudo bem. Não preciso de ajuda, não. Esse negócio de psicólogo, não, eu dou conta da minha vida sozinha. Entendeu? Então, a gente precisa até para se fortalecer. Porque quando a gente está fortalecido, a gente consegue auxiliar as pessoas, né? Primeiro, com a gente mesmo, né? A gente fica em paz com a gente mesmo. Quando a gente alinha, né? As nossas emoções, com aquilo que a gente acredita, com os nossos valores, com o meu comportamento, tá alinhado, né? Tipo, eu faço o que eu pratico, né? Fala e pratica aquilo, ok. Mas quando isso não está alinhado, gente, o estrago é muito grande. Tanto pra gente, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Se eu não estou bem, eu não consigo também passar, sabe? Essa alegria, essa confiança, sabe? Essa autoproteção junto com as pessoas que estão próximas de mim. Agora, à medida que eu estou bem e que eu consigo transbordar, né, a minha alegria, a minha confiança, a minha segurança, isso também vai contagiando as outras pessoas que estão próximas de mim. E isso que é o grande diferencial. Isso que é fazer a diferença no mundo. No meu mundo e no mundo das pessoas que me cercam. E quem sabe até em outros estados, em outros países, por que não? Né? Tantas mulheres aí guerreiras que a gente acompanha, né? Que o trabalho, que o empenho, que a atividade que ela faz atinge o mundo, né? Chega de uma forma que, sabe, amplia. Outras pessoas querem conhecer, querem saber, né? O que você fez, o que você faz. E isso é muito bacana, né? Então o recado de hoje é o seguinte: olhe para você, olhe para suas emoções, para suas necessidades, para aquilo que te incomoda e tenta alinhar. Primeiro, você, suas emoções, entendeu? As suas atitudes. E aí você vai ver o quanto isso vai expandir para as pessoas próximas de você. E você com certeza vai ter uma vida mais feliz. Tá bom, meus amores? Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por participarem. A Sandra entrando ali. Seja bem-vinda, querida.
E divulguem, tá? Vai ficar gravada essa live. Transmita aí para suas amigas, para que mais pessoas consigam ver e provar de uma vida mais alegre, mais feliz. Grande beijo. Até uma próxima oportunidade.